Bem, senhoras e senhores, teremos a seguir as palavras da responsável por este evento, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que é presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e de Execução Penal e presidente do projeto Acelerar do TJ Goiás. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço aqui a presença de tanta autoridades ilustres, muitas mulheres, me faz muito bem vê-las aqui. Isso é muito importante para nós, todas. E eu estou aqui representando cada uma de vocês. Eu queria só explicar que a Semana da Justiça pela Paz em Casa foi idealizada pelo CNJ e visa ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, por meio de julgamentos concentrados de ações relativas à violência de gênero, além de atender a Portaria 15 de 2017, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário Brasileiro. Dessa forma, informo que durante esta semana, em todo o Estado, serão agilizados 2.000 processos, sendo o quantitativo de 300 processos aqui em Goiânia. Então, isso era só para dar uma explicada, principalmente para os alunos, por que isso acontece. Nós teremos aqui hoje, eu quero falar da doutora Regina. Ela vai falar sobre a importância do diálogo entre o direito e a neurociência para o sistema da justiça. Ela é psicóloga, neurocientista com PhD, a doutora Regina. Ela é membro da equipe do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Distrito Federal. Pós-doutorado em Psicobiologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Unesp. Doutorado e mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Então, nós teremos essa palestra maravilhosa, que eu posso afirmar que é maravilhosa, porque eu assisti agora, lá, doutora Regina, lá em Natal, e ficamos impressionados com a palestra dela. Estava lá comigo o doutor Vitor Umbelino, juiz de Rio Verde, que ficou encantado. E falava, não, a gente precisa assistir mais. Então, teremos aí hoje, está sendo filmado e será colocado no YouTube. Olá, bom dia. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigada pelo convite. Então, eu estou representando o Núcleo Judiciário da Mulher. Então, eu trago, para vocês, na pessoa da desembargadora Sandra, o agradecimento pelo convite dos juízes coordenadores, o doutor Benhur, o doutor Carlos Bismarck, a doutora Luciana Lopes Rocha e a doutora Fabriziane Zapata. E a gente, em nome dos juízes, eu também, dos juízes coordenadores, eu cumprimento pelo evento, cumprimento por esse espaço de palestra, pelas as demais ações da 9ª Semana Justiça pela Paz em Casa. O tema, a importância do diálogo entre o direito e a neurociência para o sistema de justiça. A gente vai focar nessa palestra, como conhecimento da neurociência sobre cérebro, trauma e violência contra a mulher pode favorecer o enfrentamento à violência e a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ok. Como é que eu vou dividir essa palestra? O tema neurociência não é familiar para todos, então eu vou falar sobre alguns aspectos fundamentais sobre o cérebro. Vou falar sobre neurociência e direito, embora um tema, às vezes, novo, chega para a gente como novo, mas um tema que já é considerado uma área interdisciplinar de estudo. Depois vou falar da aplicação desse conhecimento no enfrentamento à violência contra as mulheres e vou concluir falando da importância de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher que considerem evidências científicas. Então, sobre o cérebro. Por que eu começo com esse quem sou eu? Quando a gente para se perguntar por que penso o que penso e por que eu sinto o que eu sinto, como eu me comporto, quais são meus sonhos,
Ou quais são meus desafios, do que tenho medo, ou, resumindo, quem sou eu? O que em nós faz com que sejamos o que sejamos e sejamos únicos, diferente da pessoa que está do lado? E mesmo se tivermos aqui alguém que é gêmeo univitelino, não será igual ao seu irmão, mesmo que a parte genética seja a mesma. O que vai nos diferenciar e vai nos tornar pessoas que pensam de uma forma peculiar, sentem de uma forma peculiar, vivem suas vidas de uma forma peculiar, é a configuração do nosso cérebro. Então, nós temos aí, né, um desenho esquemático à esquerda sobre o cérebro, mas à direita uma foto real sobre os neurônios. Quando a gente fala em cérebro, às vezes o que vem à mente é aquela estrutura, né, mais macro, né, aquela massa que às vezes a gente viu ou de um animal, ou dependendo do curso, numa aula de neuroanatomia. Mas o cérebro, ele é composto... e um detalhe, por que a gente sabe mais de cérebro hoje, né? Por que eu vou poder trazer várias coisas sobre o cérebro hoje? Nas últimas 2 ou 3 décadas, com o avanço da tecnologia, a gente pôde olhar para o cérebro com mais detalhe. Antes, o que a gente sabia sobre o cérebro dependia de ou uma biópsia, ou uma autópsia, ou então uma psicocirurgia, mas você não tinha muito acesso ao funcionamento do cérebro por dentro. Com o avanço, hoje é possível saber quais estruturas estão sendo ativadas quando eu como uma maçã, por exemplo, ou quando eu tenho um determinado tipo de pensamento, ou então que estruturas participam de uma determinada função. Então, a partir aí das 2 décadas, talvez 3, a gente pôde, pela primeira vez na história, começar a olhar o cérebro por dentro. Então, fazendo uma visita aí pelo cérebro, eu vou ter no meu cérebro cerca de 86 bilhões de neurônios. Para a gente poder ter uma comparação, estima-se que as estrelas da nossa galáxia chegam e giram em torno entre 100 e 400 bilhões. Então, no nosso cérebro, a gente tem o equivalente à quantidade de estrelas da nossa galáxia. O cérebro vai pesar cerca de 1,4 kg, mas algumas curiosidades. O cérebro do Einstein pesava 1,2 kg. Então, as nossas funções, aptidões, as nossas habilidades não necessariamente têm a ver com o tamanho do cérebro. A gente tem 85 bilhões de outras células que não são neuronais, então aí a gente já chegaria a 170 bilhões de células no cérebro. Os neurônios, eles se comunicam com outros neurônios. E no local que eles se comunicam, eu tenho aqui à direita, né, esse local é conhecido como sinapse. O que tem nesse local? Nesse local que são liberados neurotransmissores. E todo mundo já ouviu falar sobre algum. Serotonina, dopamina, noradrenalinas, provavelmente são os mais conhecidos. Um único neurônio pode ter 10 mil sinapses. O que faz com que no nosso cérebro eu tenha cerca de 100 trilhões de sinapses. E isso vai, se alguém gostar de matemática e quiser fazer uma análise combinatória, vai nos dando a possibilidade de um cérebro. Se não bastasse, o nosso cérebro, e essa talvez tenha sido uma das grandes descobertas aí da última década, o nosso cérebro não é estável. O nosso cérebro, ele o tempo todo ele está sofrendo modificações. É o que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, hoje vocês saíram de casa com o cérebro e vão voltar para casa com outro cérebro, com uma outra configuração. Por que isso? Se vocês saíssem com o cérebro e voltassem com o mesmo no final do dia, se não tivesse tido nenhuma modificação de como esses neurônios estão se comunicando, como os neurotransmissores estão sendo liberados, vocês não seriam capazes de lembrar o que ocorreu no dia. Então, um dos motivos que nos permite termos memória é a forma como esses neurônios vão se modificando. Agora, essa modificação, e o desenho que eu coloquei ali, né, foi mostrando simbolicamente, de uma forma ilustrativa, os neurônios se comunicando, ou estruturas cerebrais se comunicando, eles são alterados pela experiência, mas pelas boas experiências,
Então, o cérebro de um músico é diferente de um cérebro de não músico. Um estudo interessante mostrou que o quão diferente era o cérebro, por exemplo, de motoristas de táxi em Londres, antes do Waze, que tinham que decorar uma série de caminhos numa cidade como aquela. Mas o cérebro também ele vai ser alterado por experiências como as violências. Então, quando nós estamos lidando com vítimas de violência doméstica, o primeiro aspecto assim, que é fundamental, e eu desejo que vocês saiam dessa palestra, é que o cérebro é impactado pelas violências. Bom, neurociência e direito. Do que se trata? Esse termo, né, tem sido conhecido na língua inglesa por neurolaw, que, numa tradução livre no Brasil, seria neurodireito. O neurodireito é um campo de estudo, então, interdisciplinar entre neurociência e direito, que estuda qual é a relação entre o cérebro e o comportamento e como essa relação se torna uma nova dimensão dos fenômenos legais. Então, o que eu tenho? A neurociência e o direito têm muito em comum, principalmente, né, no direito que está estudando fenômenos como violência. Para o direito importa conhecer sobre emoções, para o direito importa saber sobre transtornos mentais, trauma, sobre memória. Então, por exemplo, né, a questão da memória em relação a testemunho, isso é um campo muito rico de estudo do neurodireito. Julgamento e tomada de decisão. Hoje, no Brasil, nós temos profissionais estudando como é que é julgamento e tomada de decisão de magistrados, correlacionando a funcionamento cerebral, qual é o impacto do crime sobre a vítima. E o tempo todo a gente está falando de comportamentos, desde o comportamento da vítima, o comportamento do magistrado, o comportamento do ofensor. Então, nós, da neurociência, né, e o direito, a gente tem objetos de estudo, campos de atuação com muitas intersecções. Esse é um dos domínios do estudo da neurolaw mais conhecido, que é a avaliação de estado mental. Então, todo magistrado ele está interessado, outros operadores de direito, em saber qual é o estado mental do réu, da testemunha, do ofensor, dos jurados. E a gente conhecer sobre os estados mentais pode favorecer decisões legais mais informadas e menos enviesadas. Então, informações como quão precisa a memória de uma pessoa, quanta dor ou sofrimento uma pessoa está sentindo, qual o impacto da violência sobre o cérebro da vítima, eu posso saber a partir do estudo sobre o estado mental dessas pessoas. O próximo, por gentileza. Esse é um estudo interessante que foi publicado agora em março desse ano, né? E traduzindo sobre o que é. Como eu posso predizer se alguém tinha conhecimento que estava fazendo um ato ilegal ou se tratava apenas de imprudência por analisar o cérebro de uma pessoa. Isso foi feito de uma forma experimental e era nesse experimento eles orientavam as pessoas, eles davam estratégias diferentes para as pessoas sobre como passar com contrabando pela alfândega. Era uma situação experimental e, dependendo da instrução que o sujeito do experimento estava vivendo, ou ele sabia que ele ia passar com contrabando, ou então ele era só imprudente. E é interessante a gente observar, né? Isso corresponderia... O direito nos Estados Unidos, vocês sabem que é diferente do Brasil, lá é a common law, mas, com aproximação, isso corresponderia ao que a gente chama de dolo ou culpa. Ou seja, havia áreas do cérebro ativadas diferentemente se o indivíduo sabia que era um contrabando ou se ele estava sendo só imprudente. Então, nesse exemplo, né, essa ativação de estruturas cerebrais podia determinar qual era o estado mental. Imagine isso, né, se, com o tempo, a gente puder saber qual era o estado mental de um indivíduo durante o cometimento de um crime. Esse estudo, um dos participantes é da Universidade de Vanderbilt. Para vocês terem uma ideia como a questão do neurodireito está no mundo, só essa universidade recebeu
nos últimos anos, o financiamento de 7,6 milhões de dólares para pesquisas nessa área, devido à importância que está se dando a esse campo. Aqui só uma passagem, né, isso no Brasil. Então, já vários grupos de pesquisa trabalhando com neurodireito no Brasil. Eu trouxe esse trabalho da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, porque o professor Sérgio Nogueira é um juiz federal que tem tido um papel muito importante no Brasil de articular os pesquisadores que têm trabalhado com o neurodireito. Ele já, esse ano, organizou o 3º Seminário de Direito, Psicologia e Neurociência, e com publicação na área. Então, assim, nos próximos anos, a gente vai ouvir falar muito sobre neurodireito. Outra questão interessante, nesse campo de neurodireito, no Fórum Nacional de Juiz de Violência Doméstica do ano passado, já foi publicada uma recomendação que aos diferentes tribunais que promovam a formação multidisciplinar destinada a magistrados, servidores, olha que interessante, incorporando a perspectiva de gênero e o impacto de diferentes tipos de violência contra as mulheres sobre a saúde mental e efeitos do trauma, a fim de proporcionar melhor valoração da prova a partir do conhecimento e estudo de outras ciências. Na verdade, na recomendação não fala só sobre neurociência, sobre outras ciências também, e o fórum desse ano já teve um enfoque sobre a importância da questão multidisciplinar por enfrentamento. Esse ano aconteceu algo também muito importante. A Sociedade Brasileira de Neurociência faz reuniões anuais há 40 anos. Então, são 4 décadas, e pela primeira vez esse ano, uma juíza de direito, a doutora Luciana Lopes Rocha, foi convidada a falar no encontro da Sociedade Brasileira de Neurociência sobre o diálogo entre direito e neurociência na questão da violência contra a mulher. E o próximo, por gentileza. E no Fonavide aconteceu o contrário. O Fonavide, com 9 anos, então demorou um pouco menos, pela primeira vez, eu tive o privilégio, como neurocientista, de falar num fórum para juízes. Então, o diálogo entre a neurociência e direito está acontecendo concretamente já nesse espaço do enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse ano, a gente também publicou, na revista do Fonavide, né, que a doutora Sandra esteve presente, junto com o doutor Vitor Umbelino, né, que é um dos representantes agora do Centro-Oeste no Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar, a gente publicou um artigo sobre violência sexual, e foi, de fato, um artigo escrito a 4 mãos, onde eu colocava a questão da neurociência e a doutora Luciana trazia as questões do direito, como isso podia estar conversando. Mas, só para falar um pouco sobre direito e neurociência, vamos agora, então, à aplicação desse conhecimento no enfrentamento à violência contra as mulheres. Permita começar com um pouco de dados. A gente não tem um sistema único de dados sobre violência contra a mulher, mas me permitam falar sobre um pouco desses dados. Esse é um estudo da Organização Mundial de Saúde de 2015, onde, segundo esse estudo, hoje no mundo, 1 em cada 3 mulheres será vítima de violência física ou sexual por parceiro íntimo ou violência sexual por um não parceiro. Imagina se, ao invés de estar falando sobre violência contra a mulher, eu estivesse dizendo 1 em cada 3 mulheres no mundo terá gripe espanhola, né? A gente não teria dificuldade nenhuma de entender que a gente está enfrentando uma epidemia. Em relação à violência contra a mulher, a história, infelizmente, não é diferente. Esse é um estudo do Mapa da Violência de 2015, né? E, segundo esse estudo, em 2013, nós tivemos cerca de 4.800 mulheres assassinadas no país. Agora, o que nos assusta é que mais de 50% desses crimes foram cometidos por familiares. E desses, né, familiares, 33,2% eram parceiros ou ex-parceiros. Esse dado está me dizendo que é muito mais arriscado para uma mulher o ambiente doméstico do que o ambiente fora de casa. Então, eu estou muito mais insegura, né, se eu for usar em termos estatísticos, dentro de casa, com os que eu chamo de meu, do que diante de estranhos.
Essa taxa é importante, enquanto no mundo, né, quando você pega 83 nações, a taxa é de 2 assassinatos a cada 100 mil mulheres. No Brasil, 4,8 assassinatos a cada 10 mil mulheres. Mais alguns dados. Essa é a violência contra a mulher no ambiente universitário no Brasil. Eu trago esse dado porque eu sei da presença, né, que teríamos de universitário e porque, às vezes, a gente acha que a questão da violência doméstica e familiar ela está restrito a determinados espaços. Né? Quanto por cento da população conseguirá acessar uma universidade? Eu já estou falando de um público bem diferenciado. E aí, olha o que eu tenho, né? Esses dados, essa é uma pesquisa do Instituto Avon e Data Popular. 56% das mulheres afirmaram ter sofrido assédio sexual, lembrando que, por definição, assédio sexual são comentários com apelos sexuais indesejados, cantada ofensiva, abordagem agressiva. 49% foram desqualificadas intelectualmente. Então, a violência, às vezes a gente se atenta para a violência física, para a violência sexual, mas qual é o impacto de você ser desqualificado em relação ao quê, como você pensa? 63% disseram que têm medo. 60% disseram que sofreram violência e não reagiram por medo. E aí 11% das universitárias já sofreram abuso sob efeito de álcool. E o que é lamentável, por exemplo, nessa questão do abuso sob efeito de álcool, é que algumas universitárias, uma porcentagem considerável, acha que se uma mulher estava alcoolizada, ela mereceu ter sido abusada. Então, assim, lamentavelmente, qual é a nossa percepção sobre a violência? Esse é um dado de 2014, assim, assustador, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o Brasil, em média, tem um caso de estupro notificado a cada 11 minutos. E lembrando que é notificado. No Brasil, a gente não tem uma estatística de qual é a porcentagem de caso notificado e qual é a porcentagem de caso não notificado. Mas a subnotificação é muito grande no país. Inclusive porque, para se relatar um estupro, a mulher está sujeita a sofrer novas violências, e principalmente violência institucional. Esse é um dado também recente, é um dado de 2016, do Fórum Nacional com a Datafolha, que a pergunta era: você tem medo de ser vítima de agressão sexual? Então, quando você pega e pergunta isso para as mulheres, 85% das mulheres têm medo de sofrer uma violência sexual, e aí os homens, 46%. Quando se fala, por exemplo, num sequestro relâmpago, o maior medo dos homens, né? O maior medo dos homens é morrer ou então ficar sem a carteira. No caso das mulheres, se você perguntar do que você tem medo, ela tem medo de sofrer uma violência sexual. Eu tenho visto poucos estudos sobre isso, mas nós, mulheres, nascemos e vivemos com medo de sofrer uma violência sexual. E aí, só mais um dado. Esse é um dado, dado agora de 2017. A cada 2 anos, o Instituto de Pesquisa Data Senado faz pesquisa sobre violência contra a mulher, e uma das perguntas é: o que leva uma mulher a não denunciar a agressão? A gente sempre pergunta, né, por que uma mulher não deixa um lar onde ele está sendo agredido? E por essa pesquisa, olha, cerca de 71% em todas as faixas etárias, independente se ela tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, fica em torno aí de 70%, elas afirmam que têm medo do agressor. O que é você não deixar uma situação de violência por medo, né? Que fenômeno é esse? E qual é o impacto da violência sobre a vítima que impede até ela sair desse espaço, esse espaço de tanto sofrimento? Bom, passando um pouco, então, né, para a gente lembrar e entrar em contato com alguns desses dados importantes sobre a violência contra a mulher, a ideia é: qual é o impacto desse conhecimento sobre violência, trauma e cérebro sobre o sistema de justiça? Primeira coisa que a gente pode colocar a todos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é trauma.
Quando a gente fala em trauma, por definição do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico sobre Transtorno Mental, mental, trauma é um dano, literalmente dano, causado pelo quê? Ou exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Agora, essa exposição ao evento traumático, não necessariamente a pessoa precisa vivenciar o evento traumático. O trauma pode acontecer porque eu vivenciei, o trauma pode acontecer porque eu testemunhei alguém vivenciando. Aí vale, né, a gente lembrar o que tem sido para o cérebro das crianças vivendo em lares onde ocorre violência. O trauma também pode ser porque eu soube que o evento aconteceu com alguém que me é importante. E o quarto, por ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático. Aí um aspecto que a gente precisa olhar com mais cuidado para os profissionais que estão trabalhando com vítimas de violência, né? Os delegados, né, e os profissionais da segurança pública, os defensores, os magistrados, o promotor. O que é todo dia você está ouvindo sobre violências? Então, também não tem estudo sobre isso, mas a gente também precisa ficar atenta a qual está sendo o impacto do trauma sobre os profissionais que trabalham na área. No caso da violência contra a mulher, o trauma ele aumenta a probabilidade de ocorrer ainda por causa de outras variáveis. É que é um evento vivenciado individualmente. É diferente quando você passa por um evento traumático de uma forma coletiva. Todos passaram por uma situação de enchente. Todos passaram por um determinado acidente. É diferente quando você viveu. O evento aconteceu apenas com você. Isso dá um outro peso ao evento. Outro aspecto importante. É diferente quando o evento traumático foi devido a um fenômeno da natureza. Ou quando uma pessoa, um outro ser humano, escolheu cometer uma violência. E o terceiro aspecto é que foi uma pessoa e não foi acidente. Por exemplo, eu posso sofrer um evento porque fui atropelado e ninguém escolheu me atropelar. Mas não, foi intencional. Alguém desejou causar a violência. E ainda agravado, porque muitas vezes quem desejou, como a gente viu anteriormente, foi alguém do teu próprio convívio afetivo. Esse desenho é para enfatizar a questão do dano. A gente não tem dificuldade nenhuma em entender quando é um dano em outro órgão do organismo. Então, esse é um atleta de Seul, halterofilista, isso foi nos Jogos Olímpicos de Londres. Ele era capaz de suportar uma determinada carga. No halterofilismo, você vai aumentando a carga aos poucos para aumentar o recorde. E ele, quando aumenta, tanto que se você observar lá em cima e embaixo, ele aumenta muito pouco, o braço quebra. Nós não temos dificuldade de ver um braço quebrando devido a uma força que foi exercida. Mas a gente ainda não está familiarizado em compreender que o cérebro quebra. Só que o cérebro ele não quebra de forma macroscópica. Ele quebra de forma microscópica. O que você vai ter no cérebro é alterações do funcionamento neuronal, da parte de neurotransmissão, né, parte molecular, e aí fica muito mais difícil a gente visualizar isso. Então, o principal impacto da violência, o principal órgão impactado pela violência é o cérebro. A gente não tem dificuldade de ver quando é uma violência física ou sexual. Agora, o cérebro é impactado, o que altera, né? Como eu disse, esse funcionamento de como os neurônios estão se comunicando, como está a liberação de neurotransmissores. E aí eu tenho um desafio enorme. O primeiro deles é, como que eu vou fazer um exame de corpo de delito no cérebro? E mesmo se eu fosse capaz
da vítima chegar e a gente fazer um exame de corpo de delito considerando o cérebro, né, já que a gente tem exames de neuroimagem, seria muito desafiador a questão do nexo de causalidade. Porque como eu vou poder justificar que o cérebro foi alterado pela violência sofrida e não que o cérebro já estava dessa forma? Outro desafio é que a lógica é um pouco diferente, ou muito diferente da violência física, embora é uma violência física também, porque está atingindo um órgão, do que a gente está acostumada. A mulher pode sofrer uma violência e a alteração no cérebro poder ser percebida apenas após meses ou anos. Então, a relação temporal é diferente da violência física que a gente está acostumado. Por gentileza. E aí, a gente, né, vou passar sem me aprofundar muito. Esse mas assim, a gente entendendo um pouco essas alterações. Essa é uma revisão de 2012 sobre alterações que ocorrem em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Então, são neuroimagem, eu vou passar desenhos mais esquemáticos para facilitarem, mostrando que o cérebro de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático com alterações. Mas vamos no esquemático, que é mais fácil de visualizar. Então, uma alteração que a gente pode observar é numa estrutura chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala que fica no cérebro, dos dois lados do cérebro. A gente vai falar um pouco mais dela sobre hoje. Essa é uma estrutura fundamental para que eu possa identificar perigo, para que eu possa identificar que tem algo diferente no ambiente. E ela é importante, então, para eu aprender e memorizar sobre o que é seguro e o que é perigoso. Em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, essa estrutura está hiperativada. O que isso significa? Essas pessoas estão assustadas e com medo o tempo todo. Então, o que não causaria medo, né, ou não assustaria numa situação para pessoas que não têm transtornos de estresse pós-traumático, para pessoas com transtornos de estresse pós-traumático é assustador. Todo mundo já assistiu algum filme de guerra, né, onde o soldado volta com transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente já viu nesse filme que se alguém soltou um fogo, pode ser aquele traque, né, essa pessoa se joga no chão. Porque a amígdala dessa pessoa está compreendendo o quê? Que aquele barulho pode ser o quê? Pode ser bomba, pode ser um helicóptero, pode ser um tiro. Não começa mais a diferenciar um evento perigoso, muito perigoso, ou de um evento que não significaria perigo. Outra estrutura importante aqui, né, são duas, é que o córtex insular é por dentro, não dá para ver. A primeira, que é o córtex cingulado, ele monitora o ambiente e ele inicia ações para você chegar a um determinado objetivo. Então, ele está me monitorando, dizendo, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu preciso resolver essa questão. E o córtex insular, ele vai permitir que eu tenha consciência do estado do meu corpo. Por exemplo, o peito apertou, ou então, alguma coisa não me fez bem. Então, ele transmite essas informações. No caso do transtorno de estresse pós-traumático, essas estruturas também estão hiperativadas. Outro exemplo aqui é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura fundamental para eu aprender em qual contexto é perigoso e qual contexto é inseguro. Nesse caso, altera no cérebro de pessoas com transtornos de estresse pós-traumático. Alguns têm essa estrutura hiperativada e outros hipoativada. E eu estou passando por isso por quê? Para a gente começar a compreender o comportamento da vítima. Porque o comportamento da vítima de violência doméstica ou de outras violências, ela muitas vezes chega para a gente como estranho, ele não faz sentido. E aqui eu estou falando sobre violência contra a mulher, porque esse, né, é a nossa área de atuação, mas seria idêntico para homens passando por situação de violência. A questão do trauma pode acontecer com qualquer pessoa. Então, independente de gênero, independente de nível socioeconômico, independente de cultura, porque é uma característica do cérebro aprender sobre situações perigosas. E
E aqui, né, para a gente só passar por aqui, o córtex pré-frontal é o que vai nos diferenciar como espécie. Tem um desenho que se faz com a mão que permite a gente compreender um pouco o funcionamento do cérebro, né? É bastante ilustrativo, mas nos ajuda. Então, aqui seria o meu cérebro, né, olhando para frente. Essa parte que corresponde à nuca, né, e aqui estaria no meu punho, ela funciona de uma forma muito semelhante à de um réptil. É uma parte mais instintiva e permite regulação de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, é muito semelhante o funcionamento da nossa com o de um réptil. O que está ilustrado aqui como o polegar é o chamado sistema límbico, fundamental para as emoções, muito semelhante com o de um mamífero. O nosso e do poodle lá de casa é bastante semelhante. E essa parte externa, e essa parte aqui da frente dos dedos, correspondendo ao córtex pré-frontal que está atrás da testa, é o que vai nos permitir planejamento, flexibilidade cognitiva, capacidade de monitorar erros, a capacidade de integrar emoção, razão e ação. Então, é o que vai nos diferenciar. E essa estrutura ela está com atividade diminuída em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. E isso já vai dando para formar o entendimento de por que o comportamento de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático às vezes não faz muito sentido para a gente. Então, as situações de violência causam mudanças neurobiológicas do cérebro. E mudou o cérebro, muda. Então, o trauma vai causar efeitos de natureza neurológica, biológica, psicológica e social. Por exemplo, no aspecto social, é muito comum, em vítimas de violência, aumentar os comportamentos de risco. Então, essas pessoas, não é difícil encontrar pessoas que se envolvem com o uso de drogas ou com outros comportamentos de risco, causado pelo quê? Pela alteração ou pelo impacto que a violência teve sobre o cérebro. Então, a lógica é o seguinte: a violência causa traumatização. Tem sido usado um termo vitimização. Eu tenho feito questão de usar a palavra traumatização ao invés de vitimização, porque parece-me que a palavra vitimização não traz, de fato, não deixa claro esse impacto do trauma sobre o cérebro. Aí o comportamento da vítima não faz sentido a partir de um primeiro olhar. A vítima é desacreditada e culpabilizada pela própria violência sofrida. Há um prejuízo à valorização da prova e acolhimento da vítima. E, com isso, eu tenho retraumatização, que muitas vezes tem sido chamado de violência institucional. Então, esse é o quadro que eu encontro. E aí, então, vamos agora para as implicações desse conhecimento que eu trouxe até aqui para o sistema de justiça. A vítima não escolhe a reação de defesa que ela terá diante de uma violência. A vítima não escolhe como ela vai se comportar diante de uma violência. E aí, acho que todos já passaram por uma situação que deixa isso claro. Todo mundo já se assustou. Alguma vez na vida levou um susto. Você escolhe o que você vai fazer quando você levou o susto? Por que você não escolhe? Você não escolhe porque o susto é uma reação involuntária. É uma preparação do organismo para se esquivar da situação de perigo. Agora, o que acontece no caso do susto? Você leva o susto e milésimos de segundo depois, você percebe que aquilo não era perigoso. Agora, e se você levar o susto e, de fato, você perceber que aquilo era perigoso? Qual vai ser o teu estado? Qual vai ser seu comportamento? Então, diante de uma situação de perigo, as pessoas podem apresentar diferentes reações e respostas. E essas reações e respostas, se eu começar a compreender qual foram essas reações na situação de perigo, elas vão ser um indicativo importante se essas pessoas vão ter transtornos de estresse pós-traumático ou não. Por gentileza. Volta um. Bom, então esse é o funcionamento. Eu vou começar com a situação da cobra, porque é fácil de compreender. Numa situação de perigo como uma cobra, o que acontece? O sistema sensorial percebe o perigo,
ativa uma estrutura no cérebro que chama tálamo. Essa estrutura faz o seguinte: manda informações para aquela amígdala que eu contei para vocês. Sabe o que essa amígdala faz? Ela primeiro fala, eu primeiro reajo, depois eu vejo o que está acontecendo. Por isso que o susto tem essas reações. E aí ela ativa estruturas do cérebro para levar o corpo a se preparar para essa situação de perigo. Ao mesmo tempo, ou um pouquinho depois, essa informação chega no córtex. E aí eu falo, é uma cobra mesmo, ou não é uma cobra mesmo. A lógica do cérebro é, eu primeiro me defendo, e depois eu vou ver que é perigoso. Por que isso? Porque o principal objetivo do cérebro é nos manter vivo, é sobrevivência. Tem até um autor que diz, né, que o cérebro não foi feito para sermos felizes, mas para nós sobrevivermos. Eu, como sou um pouco mais romântica, eu prefiro dizer que o cérebro foi feito para sobrevivermos, porque se nós não sobrevivermos, não vai dar para ser feliz, né? Então, o primeiro objetivo do cérebro é sobrevivência. E aí, o que eu tenho? Essa é a mesma lógica para a violência contra a mulher. A violência vai ativar as mesmas estruturas cerebrais que uma outra situação de perigo ativaria. Por favor. E aí, nessas situações, os comportamentos, pode soltar um terceiro? Os comportamentos que eu vou ter é lutar, fugir ou congelar. E eu quero que vocês prestem atenção na questão do congelamento, que ela vai fazer muita diferença, principalmente para vítimas de violência sexual. Então, o que eu tenho? O congelamento ele vai acontecer em cerca de 37%, ao último dado que eu tenho agora, quase 70% das vítimas de ataque sexual. O que é congelar? Congelar é uma espécie de um estado catatônico. A pessoa fica imóvel involuntariamente. Não é uma escolha dela, é uma reação do organismo. Em caso de congelamento, que muitos autores, né, tem uma discussão, mas eu não vou entrar, é chamado de imobilidade tônica, é mais comum se a pessoa já sofreu uma violência anteriormente. Além disso, vítimas que congelam têm mais chance de ter transtorno de estresse pós-traumático. E mais um. E quem congela, normalmente, quando tem transtorno de estresse pós-traumático, reage pior ao tratamento farmacológico. Esse é um estudo que saiu agora em junho. É um estudo que avaliou quase 300 mulheres que sofreram violência sexual em Estocolmo. E aí eles encontraram que 70%, né, 69,8% das mulheres relataram ter apresentado congelamento durante o ataque. E mais, quem teve congelamento apresentava 2,8% maior probabilidade de ter transtorno de estresse pós-traumático e quase 3,% maior probabilidade de desenvolver depressão grave. O que eu estou falando? Eu estou falando de uma vítima que sofre uma violência que ela não escolheu, ela sofre um congelamento. Isso já é um sinal que vai aumentar a probabilidade dela ter um transtorno de estresse pós-traumático ou trauma, e segue. Mas olha o desafio, volta um pouco, olha o nosso desafio. A partir da lei, né, 12.015 de 2009, quando a gente tem uma mudança, né, no título 6 lá do Código Penal, o que a gente muda? De crime, né, crime contra os costumes, e lembrando que até 2000 e pouco, se uma mulher fosse estuprada e o estuprador aceitasse casar com ela, o crime não estava caracterizado. Estou falando 2000 e pouco. Então, todos aqui, com certeza, já tinham nascido. E, a partir dessa lei, você muda para quê? Crime contra a dignidade sexual. Para você caracterizar que houve estupro, você tem que demonstrar que houve dissenso, ou seja, não consentimento da vítima. Então, aí, o dissenso passou a configurar como verdadeira elementar implícita do tipo penal para a caracterização do estupro. Agora, como é que eu vou produzir prova de que não houve consentimento? E é agravado por uma especificidade da violência sexual, que é o congelamento. Então, o próximo, por gentileza. O que eu tenho? Consentimento é diferente de congelamento. Então, muitas vezes,
a mulher congela e é culpabilizada socialmente, ela mesma se autoculpabiliza porque ela não consegue entender por que ela não reagiu à violência, aí vem vergonha, culpa, e isso é importante. O congelamento é uma resposta involuntária, causado pelo quê, né? O cérebro interpreta como perigo, diante de uma situação de perigo, eu tenho luta, ou fuga e congelamento. Nesse caso, pelas características de perigo, chegar quase, né, pelo estudo lá de Estocolmo, a 70% de congelamento. Então, é importante a gente compreender que, muitas vezes, a mulher não reagiu, não é porque ela não consentiu, mas porque ela congelou. Como é que eu vou saber se uma mulher congelou? Esses só são alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas. Você pode perguntar se durante o evento ela se congelou, se sentiu paralisada. Às vezes ela não vai falar, eu sofri congelamento ou imobilidade tônica. Ela vai dizer, eu não consegui fazer nada. Eu simplesmente não consegui reagir. Se ela foi capaz de se mover, embora não tenha sido impedido, você imagina, alguém não tendo sido impedido, não consegue se mover, qual é a chance de eu entender que teve consentimento? Agora, pode ser que essas informações venham indireta, como o corpo estava tremendo, ela não foi capaz de chamar ou gritar, ela se sentiu-se dormente ou sem dor, sentiu frio, sentiu medo ou pânico, temeu por sua vida, aí a dissociação, sentiu-se separada de si. Algumas mulheres, elas relatam que é como se elas estivessem vendo o fenômeno de fora. Ainda por cima você vai achar que essa mulher, né, não bate bem se ela fala, não, parece que eu estava fora da situação vendo o fenômeno. Ou ela sentiu-se afastada do que estava acontecendo. Então, essas são perguntas importantes quando a gente está lidando com vítimas de violência e principalmente vítimas de violência sexual. Outra implicação para o sistema de justiça. A vítima ela não escolhe quais informações ela irá registrar na sua memória. Se eu perguntasse para vocês assim, como foi a tua manhã antes de chegar aqui? Provavelmente vocês me contariam no espaço e no tempo. Olha, eu acordei, comi isso, depois fiz aquilo, aí saí de tal lugar, fui para tal lugar. Só que existe algo que chama amnésia dissociativa, que é a incapacidade da vítima, também voluntária, de recordar algum aspecto importante do evento traumático. E aí, como é que é no evento traumático? A vítima, ela pode não lembrar direito que horas foi, nem muito bem de qual local, mas ela guarda fragmentos, principalmente sensoriais. Ela pode não ser capaz de lembrar exatamente a hora, mas descrever com detalhe como era a fivela do cinto ou a pinta na coxa da perna esquerda. Por quê? Numa situação de perigo, você tende a fixar em certos aspectos do evento. Então, você pode ver um aspecto, mas não guardar em termos temporais. Ela pode ser capaz de nunca mais esquecer como era o cheiro de quem cometeu a violência. Mas como a gente pergunta, né, se tiver alguém aqui, né, se tiver algum delegado, um policial civil, e às vezes até, né, mesmo os magistrados, a gente tende a querer saber o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se não acontece dessa forma, e outra, eu não sou um expert em trauma e nem preciso ser, vai parecer o quê? Que essa mulher está mentindo. Então, muitas vezes eu quero assim, eu quero o quebra-cabeça todo montado, eu espero que essa mulher me traga cada peça do quebra-cabeça, mas pode ser que ela tenha só fragmentos. Ela pode ter uma informação muito importante para dar, mas não a informação que você está buscando. E aí, olha essa situação. Em 2015, saiu a pesquisa pronta do Superior Tribunal de Justiça, dizendo o quê? Né? Que o entendimento do STJ é que a ausência de laudo pericial não afasta a caracterização de estupro, porquanto a palavra da vítima tem validade probante, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam com facilidade testemunhas ou vestígios. Agora, eu só tenho muitas vezes a palavra da vítima, mas ela não está me contando a história da forma que eu esperava. Então, o que eu tendo a ter? Por favor.
eu preciso diferenciar que a amnésia dissociativa, ou seja, que essa forma particular de guardar informações sobre o evento, é diferente de dissimulação ou mentira. Porque se a forma da vítima trazer não faz sentido, ela passa a estar desacreditada e a palavra da vítima perde o valor probatório. Então é importante a gente lembrar que pode ter alteração no modo de registrar as informações. Terceira implicação para o sistema de justiça. A vítima não escolhe ter sintomas de evitação. O que é sintomas de evitação? Eu vou colocar um exemplo bem do dia a dia. Se hoje de manhã você comer algo que te faça mal, qual vai ter a sua reação se eu falar? Vamos supor que você tenha comido mamão e te fez mal. Só de eu te falar de mamão, qual vai ser a tua sensação? Não quero nem ouvir falar. Então, lembra, eu estou falando de um cérebro que visa sobrevivência. Então, quando alguém passa por um evento perigoso, o cérebro aprende que ele tem que evitar tudo que lembra aquela situação de perigo. Então, esses sintomas de evitação é uma evitação ou esforço para evitar recordações, pensamentos e sentimentos acerca do evento, e também evitar tudo que possa lembrar o evento. Pessoas, lugares, conversas, atividades. E isso é uma reação lembrando. A mulher não diz, eu vou agora, ou um homem que tenha passado por violência, evitar lembrar. É uma característica do cérebro. Agora, olha essa situação. Uma das coisas que se busca é que o depoimento da vítima na fase judicial apresente consistência em relação às declarações da fase inquisitorial. Então, só que muitas vezes a gente vê inconsistências. Agora, olha só essa diferença. O decurso do tempo entre quando o depoimento é colhido na delegacia ou na audiência, o estado que a vítima está numa situação a outra e um aspecto fundamental, a presença do ofensor. Pegando um exemplo simples do mamão, né, você diz, não quero nem ouvir falar. Imagina o que é você falar na frente de estranhos, de algo íntimo que às vezes a gente não conta nem para um amigo ou para alguém querido, na presença do ofensor. E aí vale lembrar que o Código de Processo Penal já previa que, né, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, e é interessante a palavra temor, ou sério constrangimento a testemunha ou ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu. Então, lembrar que a presença do ofensor pode precipitar sintomas de evitação. E aí, qual é a situação, né? A situação que se tem. Sintomas de evitação, eu falo, mas essa vítima não esse é um termo que tem sido muito utilizado. O que eu tenho, então, é uma vítima não colaborativa. Na verdade, o que eu posso ter são sintomas de evitação e essa vítima, de forma involuntária, não querer falar sobre isso. E não ela fala, eu não quero falar. Ela realmente tem mecanismos de evitar contato com esse conteúdo. Vamos para a quarta implicação para o sistema de justiça, que as vítimas podem apresentar cognições negativas e distorcidas. Eu trabalho, né, no consultório com pessoas vítimas de violência, então eu trabalho reprocessando memórias traumáticas, e a primeira coisa que a gente trabalha com vítima de violência é uma crença que é você não é culpada. Então, a vítima pode dizer, sou má, a culpa é minha, não porque essa é a realidade, mas porque o trauma impactou o cérebro, alterando o funcionamento, e isso distorce a própria cognição dela sobre o fato ocorrido. E aí, lembrando, então, que distorções do pensamento podem ocorrer durante e após um evento traumático, mas que distorções do pensamento é diferente do eu sou culpada. Pode haver uma enorme distância entre alguém se sentir culpado e, de fato, ser culpado. E lembrando, a própria sociedade culpa a vítima de violência. O estudo do IPEA sobre percepção social sobre violência mostrou que, para a sociedade, para uma grande porcentagem da sociedade, existem as mulheres respeitáveis
Então, caso o estupro seja feito com o dito mulheres respeitáveis, ela não é culpada. Mas se for feito o estupro for para uma mulher que não enquadre nessa característica, a própria sociedade diz que ela é o quê? Culpada pelo que ocorreu. E caminhando para o fim, a quinta implicação para o sistema de justiça é que os comportamentos e emoções subsequentes às exposições a eventos catastróficos ou aversivos são muito variáveis. E aí eu vou utilizar um trabalho feito pelo Márcio Freitas. O Márcio Freitas é um fotógrafo do Rio que fez uma exposição chamada Nunca Me Calarei. E é muito rico o trabalho dele. Ele convidou mulheres que haviam sofrido violência sexual para lembrarem o que haviam passado e, enquanto lembravam do que haviam passado, pintar a mão de vermelho e passar na boca. Então, olha que interessante o que acontece com essas mulheres só de lembrar. A gente acabou falando sobre os sintomas de evitação, né? Só de lembrarem o que elas passaram, olha o que a gente tem. Então, essas são fotos dessas mulheres. Uma das coisas é sofrimento psicológico intenso ou prolongado. E aí, o que eu queria chamar a atenção? A gente espera que chegue um determinado perfil de vítima de violência. Então, se chegar uma mulher com sofrimento psicológico intenso ou prolongado, não tem problema nenhum, porque isso faz sentido para mim. Isso é o que eu espero de uma mulher que passou por violência. Mas os comportamentos podem não estar no manual. O próximo. Eu posso ter mulher que tem um estado de humor negativo persistente, também não teria problema de identificar uma mulher como essa e fazer sentido para mim. Posso ter alguma mulher com senso de realidade alterado sobre si, entorpecida. Aqui eu começo a ter mais problema, porque eu estou tentando ajudar essa mulher não reage, ela não fala o que eu estou perguntando, ela não contribui para o processo. Então, isso já pode ser sintoma também, né, de trauma. Agora, olha essa situação. Eu posso ter mulheres com comportamento irritadiço e surtos de raiva. O que é receber numa audiência, ou numa delegacia, ou num serviço de saúde, uma mulher que sofreu violência e chega nesse estado? O que tende a produzir na gente? Tende a produzir uma rejeição. E tende a produzir um atendimento aquém do que eu daria para uma mulher que encaixa no perfil que eu espero de uma vítima de violência. Outra coisa que pode acontecer, não tem nenhuma foto do Márcio Freitas sobre essa síndrome. Mas existe uma síndrome cultural prevista no DSM-5 que chama ataque de nervos e pode incluir risos histéricos. E eu tenho certeza assim, que qualquer magistrado que trabalha algum tempo com violência já teve uma mulher com ataque de riso numa audiência. E imagina, eu estou esperando uma mulher em sofrimento e alguém tem um ataque de riso no meio de uma audiência. Qual que é o impacto que isso promoverá? E aí, isso é fundamental de guardar. Cada ser humano é único, cada evento traumático tem características únicas. E lembrando, o que caracteriza que uma situação traumática não é a situação em si, mas qual foi o impacto sobre a vítima. Então, uma definição de trauma que eu gosto é qualquer evento que sobrepuja a capacidade da vítima de reagir. Eu posso sair de um acidente aéreo sem trauma e posso sofrer uma violência psicológica e isso me causar um trauma. Então, a grande responsabilidade é que, de quem está sendo o ofensor, a ofensora, é que eu não tenho como mensurar o impacto da violência que eu estou cometendo sobre o cérebro da vítima. E aí, como é que eu vou saber, então, se tem sintomas, tem mais um, se tem sintomas que são indicativos de trauma? Se houve perda de consciência, então um relato eu fiquei em branco ou atordoada. A pessoa dizendo, parece que eu estava num piloto automático, fazendo as coisas sem muita consciência. O sentido de tempo mudou. E olha que interessante, parecia que as coisas estavam acontecendo em câmara lenta. Então, lembrando já, isso é mais um indicativo de que ela não guardou as informações no tempo e no espaço. Parecia real, como se fosse um sonho.
eu senti-me como se fosse uma espectadora, percepção do corpo distorcida, senti como se as coisas estavam acontecendo com os outros e estivesse acontecendo comigo. Aconteceu coisas que eu não estava consciente, aí eu não tenho então como lembrar detalhes. Senti-me confusa, houve momentos que tive dificuldade em encontrar sentido no que estava acontecendo, e muito essa informação de sentir-me desorientada. Isto é, houve momentos em que eu não tinha certeza de onde estavam ou de que horas eram. Essas palavras não são minhas. Todas essas informações são baseadas em estudos científicos, e existe um questionário de experiência dissociativa peritraumática, onde você pode avaliar com qual intensidade isso ocorreu. E aí, agora terminando, então, qual a importância de políticas públicas, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres, baseada em evidências científicas? Ou seja, a gente que trabalha com violência contra a mulher, a gente está trabalhando com uma questão com muitos estudos científicos sobre esse fenômeno. Então, algo importante nas políticas públicas, elas serem baseadas em todo esse arcabouço de conhecimento sobre o trauma. Então, o que é uma política pública que considera o conhecimento sobre o trauma? Essas políticas, elas reconhecem que o trauma tem um impacto abrangente, ela reconhece sinais e sintomas, não só na vítima, mas também em usuários, na família, nos servidores, lembrando que eu falei que o trauma pode ocorrer em trabalhadores, em profissionais que trabalham com esse tema, e reconhece também as diretrizes da OMS para tratamento de trauma. Essa questão é tão importante que, em 2013, a Organização Mundial de Saúde publicou as diretrizes sobre quais são os tratamentos onde você tem evidência científica de efetividade. Ela responde integrando esse conhecimento às políticas públicas, aos tratamentos e às intervenções, e resiste prevenindo retraumatização. Então, o que fala? Que ninguém está imune ao impacto do trauma. O trauma atinge toda uma sociedade e atinge essa sociedade causando comportamentos de risco, e esse impacto do trauma ele é levado às demais gerações. Uma sociedade impactada pelo trauma, não só ela fica adoecida, não só as vítimas de trauma ficam adoecidas, mas as próximas gerações são impactadas por isso. Então, eu espero que ninguém passe por uma situação traumática. Se passar, tenha acesso a tratamentos eficazes e também acesse um sistema de justiça, um sistema de saúde, um sistema educacional, um sistema de segurança que tenha esse conhecimento. Agora, mesmo se não passarmos, a gente não está sujeito que o nosso médico passe, o nosso professor passe, o nosso político passe, e isso nos impacte. E terminando, né, essa é a equipe do grupo do Núcleo Judiciário da Mulher em Brasília. E para que eu esteja aqui, né, tem toda uma equipe por trás para que a gente possa estar compartilhando o que estamos aprendendo e estudando sobre essa questão do impacto do trauma sobre o cérebro. Era isso. Obrigada. Bom, tenho só que agradecer a doutora Regina. E eu queria dizer, doutora Regina, a palestra anterior e essa, eu assisti ao lado de um juiz. Aqui de um juiz e uma delegada. É incrível como todos, quando ouvem sua palestra, falam, isso aí tinha que estar no curso de formação do juiz, no curso de formação dos promotores, curso de formação dos delegados, porque é essencial essa palestra sua para o entendimento do juiz no interrogatório, na oitiva da vítima. É muito bom ouvir a senhora. É perfeita a sua palestra. E nós vamos continuar tentando, vou sugerir para o Tribunal de Justiça, no próximo grupo de formação, convidá-la para essa palestra. E vamos continuar na luta nossa contra a violência contra a mulher. É difícil no nosso país, um país muito machista, que a gente consiga
muita coisa, mas de pouco em pouco a gente chega lá. Eu agradeço demais, eu queria te entregar o nosso certificado. Eu trouxe um mimo para você. Um agradecimento. Ah, que especial. Muito obrigada. Doutora Sandra, assim, agradeço a tua sensibilidade ao tema. Eu acho que essa ideia, e gostaria também de agradecer a doutora Cirlei. Agradecer a doutora Cirlei, né, que trouxe ao tema. Essa é uma construção. E eu sei que qualquer profissional que trabalha com isso fala, eu já sabia de tudo isso, eu só não tinha nomeado. Então, eu tenho certeza que os profissionais que trabalham já observaram, né, que acontecia, mas é diferente quando a gente fala, olha, isso que você está observando todo dia na sua prática é devido a isso. E, assim, a gente tem feito um trabalho para que a gente leve esse conhecimento, porque a gente sabe que esse conhecimento vai mudar, já está mudando a realidade do enfrentamento à violência contra a mulher, tanto para a valoração da prova, mas quanto para o acolhimento à vítima. E também proporcionar aos profissionais que trabalham com isso um outro lugar, né? Eu tenho recebido, às vezes, principalmente magistrados, como eu estou no tribunal, entrando em contato e dizendo como eu fundamento essa questão do congelamento, ou como eu fundamento essa questão da memória. Então, ele já atento, e agora ele não podia dizer, olha, eu percebi que... Não, ele fala, olha, estudos mostram que tem um congelamento, é diferente ele poder embasar, né? Então, obrigada por poder estar aqui e estar compartilhando, né? É um diálogo, né? E sempre quando tem um diálogo, a gente vem para falar, mas, antes de mais nada, vem para ouvir, né? E gostaria também de ouvir vocês em relação a isso, alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, tudo é muito bem-vindo. Tem alguém? Pois não. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar não só a palestrante, mas com a iniciativa também da desembargadora, porque esse é um espaço onde a discussão de um tema, como foi colocado, é da maior importância. Eu não sou da área jurídica, então, a compreensão do impacto desse tipo de informação nas decisões, nas formulações e numa jurisprudência, eu a tenho como não acadêmica, mas trabalho com políticas de violência contra a mulher. E gostaria de deixar aqui um registro. Primeiro, de um retrocesso em termos de avaliação e compreensão de um processo de violência de gênero, a partir do momento em que a compreensão de gênero passou a ser de uma ideologia e numa concepção negativa de ideologia de quem não compreende realmente o que é uma ideologia, que simplesmente é um sistema de valores e não tem ali nenhuma conotação moral. Mas entendo que essa colocação feita dentro de um espaço deste é da maior importância, porque vimos retrocesso, inclusive, juridicamente, quanto à validade do depoimento da vítima. Não é? Tivemos esse retrocesso recentemente. E não só esse, mas outros que apontam para uma resistência de aceitação de diferenças em nossa sociedade. Há uma germinação que eu faço por conta da minha geração, com um filme do Ingmar Bergman, que se chama O Ovo da Serpente. Neste filme, ele fala da gestação do nazismo. Os sintomas e indicadores que são claros. Eu receio que estejamos germinando uma serpente. Há um processo de retroação de valores e conquistas que nós que pensamos
nas ideias e nos objetivos de políticas públicas, precisamos estar atentos. Aqui eu falo como política pública e não como jurados e juristas, porque isso eu não saberia compreender. Mas entendo ser da maior relevância a colocação de questões que não são objetivas, não podem ser medidas, quantificadas e nem elencadas como evidências de crime, porque ele permite uma colocação, vamos dizer aqui para os novos, né, de uma sociedade extremamente voltada e comprometida com o desenvolvimento virtual. E, na realidade, o virtual não serve para provas, quando, na verdade, nós estamos virtualizando, inclusive, as relações. Então, eu acho que é um questionamento importante, principalmente para os meninos e meninas que estão no processo de formação de ideias, de valores e de qualificação, né, de um profissional. Mas o cumprimento é a parte mais importante. Achei de extrema importância a abordagem e, principalmente, o convite para que fosse discutido num espaço como esse. Obrigada. Bem, bom dia. Meu nome é Cecília, eu sou advogada e eu sou professora de uma disciplina na graduação e na pós-graduação que tem uma importância de trazer essa interface, porque eu ministro criminologia. E é justamente a disciplina que vai trazer essa mitigação do valor do essencialmente jurídico e lançar alguma luz de interdisciplinaridade no curso de Direito, onde o aluno aprende, por exemplo, o valor da psicologia, por exemplo. Evidentemente, apenas uma estudante ainda, poucos anos aí de estudo, mas o que eu gostaria de perguntar é a respeito do seguinte: eu verticalizei meus estudos no mestrado na criança vítima, e na criança vítima nesse enredo. Né? A senhora acredita, professora, que nós tenhamos uma possibilidade de comparação desses dados, dessas reações e desse impacto, porque o impacto é muito grande, né? Os números eles são muito expressivos, na realidade da criança que vive esse enredo da violência doméstica e familiar, às vezes mediatamente, mas que, pelo que a gente pôde ver, não é tão mediatamente assim, né? E mais, existe esse diálogo com esse olhar para a criança vítima, do mesmo jeito que a senhora dedicou-se em especial às mulheres, existe uma outra equipe, um outro grupo de pessoas, e se assim existir, a senhora pode nos apresentar a Goiás? Muito obrigada. Doutora Cecília, obrigada pelas colocações. Eu não tinha, porque como eu não sou do direito, eu tenho convivido, né, com o pessoal do direito, mas essa questão da criminologia. Então, talvez até eu vou incluir mais 2 slides aí, se a senhora puder contribuir de alguma forma com isso, né, porque, como bem a senhora disse, principalmente para o profissional, para o advogado, né, o que esse conhecimento pode ser significativo. A questão da criança, eu, às vezes, tenho falado. Eu até tive o privilégio, recentemente, de vir 2 vezes a Goiânia esse ano para falar, e um deles foi um seminário destinado à criança. A gente, em relação ao cérebro da criança, é um cérebro em desenvolvimento. Então, a gente tem impactos que podem ser mais graves, porque... Imagina, se eu falo o impacto da violência para um cérebro que já está formado, imagina o impacto da violência sobre o cérebro que está em formação. E, então, o que se sabe hoje sobre o cérebro de criança é que vão ter algumas janelas, mas o importante, onde os impactos vão ser mais significativos, e ele segue, né, passando pela adolescência, então, na adolescência segundo o ECA, mas também na adolescência segundo a neurociência, que pode se estender pelo menos até a 2ª década e meia. Então, se eu falo uma vítima aos 5, aos 15, aos 25, é claro, né, que é muito diferente, eu tenho uma vítima com o cérebro mais susceptível aos impactos.
Então, num outro momento, eu vou aceitar o convite da senhora para falar um pouco sobre esse cérebro da criança em desenvolvimento, o impacto do cérebro sobre ele. E, ao mesmo tempo, isso traz uma outra questão, né? Como proteger, e aí eu falo em termos de cérebro, para trazer a linguagem da neurociência, o cérebro das nossas crianças, né? Quais são as políticas públicas que podem favorecer essas crianças terem um enfrentamento diferenciado? Porque, muitas vezes, a gente não vai conseguir evitar determinadas situações, mas a gente pode, no processo educacional, no processo de educação, o que é necessário para criar crianças mais fortalecidas. Não para responsabilizá-las, mas para que, já que existe uma probabilidade grande de acontecer, como elas podem estar num outro lugar para que o dano seja menor. Então, a sua preocupação, essa colocação, tem todo sentido, faz todo sentido para o que a gente conhece sobre o que eu estou chamando do cérebro em desenvolvimento. Professora, doutora Regina, palestrante. Perdi aqui. Obrigada. Eu sou Célia Valadão e eu estou hoje compondo a equipe da administração da cidade de Goiânia. Eu estou à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E esta palestra, sem dúvida nenhuma, acrescentou muito na minha pequena experiência de 11 meses ainda à frente dessa pasta e que, sem dúvida nenhuma, vai nos auxiliar bastante. E, dentre todas as nossas ações em relação às políticas para as mulheres, o que muito me chama a atenção na nossa casa-abrigo, onde nós acolhemos as mulheres vítimas de violência e seus filhos também, o comportamento de cada uma. E uma me chamou muita atenção, uma mulher jovem, bonita, e ela, assim que ela foi abrigada, ela tinha uma necessidade de fala muito grande. Então, ela falava sem parar, às vezes que eu visitava a casa, e, ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento psicológico, nós temos lá uma equipe multidisciplinar, eu fui percebendo a mudança do comportamento dessa abrigada. Então, a gente convive, infelizmente, com várias situações, várias experiências, o comportamento de cada criança, de cada filho, que expressa de uma forma diferente. Então, essa abrigada especificamente, ela, depois de um tempo, ela foi retomando o ritmo, aquele sentido natural da fala, de como também conviver com as outras abrigadas. E, quando ela saiu, já estava uma pessoa tranquila, conversando naturalmente. Então, isso me fez lembrar algumas outras, mas especificamente essa, né? O trauma que essa mulher sofreu, viveu, e que, sem dúvida nenhuma, afetou diretamente, né, a sua vida, a sua família, seus 2 filhos, enfim. Muito obrigada, desembargadora, pelo convite. É sempre um prazer poder acompanhar essas ações, especialmente aqui nesse ambiente, que nos traz também uma satisfação enorme saber que estamos sendo discutidos ações e políticas que vêm acrescentar muito no acolhimento, no abrigamento às mulheres vítimas de violência. Muito obrigada. Só um comentário, doutora Célia, sobre a sua colocação. O quanto só de compreendermos que aquele estar não é uma escolha. A gente, se chegasse uma mulher na casa abrigo com o braço quebrado, ninguém teria dificuldade de ver que, por um determinado tempo, ela não seria capaz de fazer determinadas atividades. Então, assim, a questão do cérebro, da mente, a gente falou muito em mente durante muito tempo, e a questão ficou na subjetividade. Então, entender que a gente está falando de um órgão concreto, que tem um funcionamento, que tem estruturas, e essas estruturas podem ser alteradas, na mesma lógica que um braço pode ser quebrado, um cérebro pode sofrer um estiramento, já muda muito o nosso olhar. Porque muito do que tem acontecido com essas mulheres é que
não faz sentido. E não é porque nós somos do mal. Realmente não faz sentido o comportamento delas. Assim como não faria sentido o comportamento ou o movimento de um braço quebrado. Então, essa compreensão muda o nosso lugar de ouvir. E ouvir não é pouca coisa, né? Eu gosto de lembrar do Rubem Alves, né? Que ele conta que, ele contava que costumavam escrever para ele pedindo um curso de oratória. E ele falava que o sonho dele é que alguém entrasse em contato para pedir um curso de escutatória. Então, o ato de uma escutatória diferenciada, porque a gente está compreendendo que essa mulher está com o braço quebrado, sem dúvida já vai fazer muita diferença para muitas delas. Porque o que é receber um olhar de estranhamento? A gente é muito ruim de disfarçar que a gente está achando alguém esquisito. Então, um olhar, né, e um ouvir que já eu compreendo do que você está passando, sem dúvida, é um passo e tanto, né, para que essas mulheres retomem a sua linha de vida. Então, essas mulheres tinham uma história. Essa história foi interrompida pelo ato de alguém. E há muita diferença se o que vai acontecer com essa mulher depois que esse ato de violência foi sofrido. Ela pode entrar numa descendente, mas pode fazer muita diferença uma intervenção para que essa mulher retome sua vida. E mais, eu espero que, na verdade, essa linha de vida não seja interrompida, né? Que essa mulher ela viva a sua vida com o direito de ser plena como qualquer pessoa que não passou por uma violência. Então, parabenizo pelo trabalho realizado e te desejo tudo o que a senhora precisa para fazer diferença na vida dessas mulheres. Bom dia, meu nome é Eliane, queria cumprimentar pela palestra, super relevante, né, no meio acadêmico e jurídico. Sinto muitíssimo que essa sala esteja tão vazia, porque acho que seria muito importante para que os acadêmicos pudessem ouvi-la. Eu lido com o direito penal e eu ministro no conteúdo programático o Direito Penal 3, que fala sobre o crime de estupro, que tem a violência física e a grave ameaça. E é muito difícil a gente falar em prova da grave ameaça, né? A gente, sempre quando eu vou dar aula, há sempre umas piadinhas. Professora, mas como que vai provar? Será que ela não estava gostando? Será? Então, assim, há um estereótipo, né, em relação à vítima no crime de estupro. Eu queria saber da senhora como que está hoje a psicologia para ajudar o direito penal nisso. Como que fica a prova de um laudo pericial, como tem na violência física, o que a psicologia pode ajudar nessa área, como fundamentar esse laudo, e se pode ser assim de forma mais célere, né, porque o processo está correndo, o advogado precisa fundamentar lá e provar que houve realmente um estupro, e a palavra da vítima nem sempre ela tem o peso que merece, né, e muitas vezes não há testemunhas, não há outros meios de prova. Como que a psicologia, em relação a esses laudos periciais, poderia contribuir nessa atividade? Eu cumprimento mais uma vez, muito relevante, vou procurar seu nome, pesquisar sobre o seu trabalho. De parabéns, eu agradeço muito por ouvi-la nessa manhã. Obrigada. Doutora Eliana. Doutora Eliana, a questão da violência psicológica é um desafio, primeiro, em termos de legislação, porque não tem tipificação penal. Então, quando você vê a descrição de violência psicológica, por exemplo, na Lei Maria da Penha, é quase um tratado, né? Tudo que inclui. E esse é um desafio. Eu estou chamando da mesma coisa, coisas diferentes. Então, quando você pega o que é enumerado em relação à violência psicológica, eu poderia colocar algo dessa gravidade e algo dessa gravidade. Aí, o que a gente tende a fazer? Nivelar por baixo. Então, um desafio é de nomenclatura. Em relação à violência psicológica, o que a gente precisa considerar? E a gente tem, de novo, um desafio, que é a violência psicológica, eu não posso dizer que ela é a causa do dano. Para a área de saúde, a gente não trabalha com a lógica da causalidade, mas com a lógica do fator de risco. Então, o que a violência psicológica faz?
a violência psicológica, ela aumenta a probabilidade da mulher sofrer um dano. Se eu estou falando em algo que aumenta a probabilidade, eu estou falando de fator de risco e não de causa. E aí, como é que a gente enfrenta isso? Em fevereiro desse ano, eu tive um outro diálogo sobre violência psicológica com a doutora Luciana Lopes Rocha, convidada pela OAB. Então, dentro dos crimes contra a pessoa, aí, na minha humilde opinião de quem não é também do direito, a gente teria, eu acho importante a gente começar a considerar a periclitação à saúde. Porque qual é a lógica da periclitação à saúde? Eu não preciso demonstrar, eu só preciso dizer que é igual o exemplo que dá, né? Lembrando a questão da periclitação à saúde, né? O exemplo mais conhecido é se alguém com uma doença venérea tem relação sexual com alguém e não informa, ele sofre uma condenação, não porque a pessoa ficou doente, mas por quê? Porque ele colocou a saúde da pessoa em risco. Então, eu fico me perguntando se a lógica na violência psicológica é, ao invés, já que não tem tipo penal, ao invés de a gente tentar encaixar em lesão corporal, que sempre vai dificultar, embora você possa conseguir o laudo, mas você pode, se a gente não deveria encaixar em periclitação à saúde. Você demonstrou o que aconteceu e a gente aí usaria a literatura de violência psicológica mostrando o risco, o fator de risco. Então, isso é algo para vocês do direito considerar. Porque daí o que eu precisaria? Né? Eu posso estar com um raciocínio de neurocientista e não, né? Eu precisaria demonstrar, ó, realmente aconteceu, e aí isso tem que ser demonstrado, né? Lembrando que o magistrado ele tem que se ater aos autos, então eu teria que demonstrar, e aí eu falo, olha, colocou o risco, colocou a saúde em risco. Porque se eu caio no nexo de causalidade para o que é fator de risco, a gente vai ficar sempre no desafio dessa prova. Porque talvez eu estou usando a lógica da violência física para um fenômeno que tem uma outra lógica. Então, né, até mais. Mas lembre-se, se alguém sofreu uma facada, a faca vai entrar. A violência psicológica, eu não tenho como saber qual vai ser. E lembre-se, quando eu falo desse tipo de violência, o dano pode aparecer 2 anos depois. E pode aparecer, sabe como? Pode aparecer essa mulher mudando hábitos alimentares, não se cuidando direito. E pode ser que essa mulher que sofre a violência psicológica, ela morra do coração. Como é que eu vou mostrar que a violência psicológica causou uma morte? Então, acho que a gente precisa considerar o que a epidemiologia tem nos ensinado sobre doença. E a lógica da doença não é causa e consequência, é fator de risco. E voltando por isso, talvez valesse a pena considerar esse raciocínio da periclitação à saúde. Mas é só uma proposta de uma não jurista. Bom, então eu agradeço a presença de todas e todos. E lembrando que vai estar no YouTube, se vocês puderem ser agentes que reproduzem essa fala maravilhosa dos jovens, coloca para os amigos, para os colegas, para assistir às palestras. Vocês viram que é fundamental, como nós, autoridades aqui, juiz de direito, delegada, vendo a necessidade dos outros juízes, delegados, promotores, assistirem essa palestra. Obrigada pela presença. Bom dia para todas e todos.